E aí, beleza? Videozão especial do Monte. Vamos falar um pouquinho hoje e trocar uma ideia sobre o que é o dia de hoje, o que é essa Páscoa, o que é isso que está acontecendo hoje. Antes de mais nada, o que você faz? Se inscreve nesse canal, porque cada dia mais a gente tem trazido conteúdos mais diretos para você poder se aproximar de Deus, dicas, dia a dia, as nossas reuniões, os turnos, tudo tem sido colocado nesse canal para te ajudar a cada vez mais ter um relacionamento com Deus, ter mais intimidade com Ele. Então hoje nós vemos que é o dia o quê? Hoje é Páscoa, né? Esse vídeo está indo no domingo de Páscoa, agora dia 12 de abril de 2020. E, cara, eu vejo assim, conversando com algumas pessoas e até na forma que a gente vive, eu acredito que a gente ainda não entendeu o que isso significa, a gente ainda não entendeu toda essa pegada da Páscoa. Primeiro, né, muitas vezes a gente acha que é sobre os coelhinhos, né? E tudo bem a gente dar, tudo bem a gente comer um chocolatinho, a gente fazer algumas brincadeiras, tudo bem. O problema é que virou foco, cara. Tirou-se totalmente o foco do que era o que nós estamos celebrando nesse dia, sabe? Muitos estudiosos, às vezes teólogos e pessoas que gostam de se aprofundar de forma científica, até mesmo em Deus, eles ficam batendo boca, não, porque a Páscoa não é bem nesse dia, no outro dia, não sei o quê, o Natal não é bem nesse dia, mas entenda que é sobre a questão da celebração, é a questão de fazermos em memória, não importa se é exatamente naquele dia, isso é religiosidade, meu querido. Nós estamos falando sobre viver com Deus e termos um dia para celebrar isso, beleza, mas o que nós estamos celebrando? O que nós estamos hoje fazendo? Às vezes reunindo família, hoje não tem muito como fazer por causa desse corona e a gente tem meio que ficar isoladão e muita reunião que normalmente era feito de muitas pessoas e nas igrejas ou nas casas, grandes famílias se unindo, não tá dando muito certo de fazer isso agora. Mas justamente por isso eu acho um ponto propício, um dia propício pra gente parar um pouquinho pra pensar. Cara, E eu não quero pegar e vir aqui ficar citando o verso, eu vou falar aqui no meio do caminho, acaba saindo, mas não é eu não quero que você se apegue nisso, entenda que é uma conversa sobre isso. Nós achamos que às vezes a nossa vida não tá boa, que às vezes as coisas estão ruins, estão bem ruins, e a gente normalmente acha que só tem motivo para reclamar. E cara, a gente tem muito motivo para agradecer, porque eu vou te falar uma coisa, um dos primeiros pontos que a gente pode pegar sobre o que está acontecendo agora, sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Cristo, a morte dele e a ressurreição dele, é que, cara, aquela morte que ele tomou era nossa, nós merecíamos aquela morte. Muita gente chega e troca ideia, eu não mereço isso, Adri, eu falo, cara, me perdoa eu falar do maior amor possível que eu posso falar para que você possa ser livre. O que você merecia era a morte, como eu merecia a morte, como minha filha merecia a morte, como todo mundo merecia a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Você acreditando ou deixando de acreditar é irrelevante, não vai mudar, né? Se eu acho que não tem nada a ver estacionar em vaga de deficiente, não vai impedir de eu tomar uma multa quando eu estacionar lá. Então, Deus é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Então, não importa se você acredita ou deixa de você acreditar. Aquilo existe e pronto. Então, o salário do pecado é a morte. Nós, por natureza, somos pecadores, nós somos enganadores, nós somos pessoas ruins por natureza. Vou te dar um exemplo desde criança. Você pega uma criança quando ela faz algo errado. O que ela faz primeiro? Ela vem te contar ou ela esconde? A grande maioria das crianças, isso para não dizer todos, que às vezes pode ter um ou outro, falar todos, às vezes as pessoas vão cacarejar, dizer, não, mas o meu filho é assim. Mas se for, é muito pouco entre aquela grande maioria. A grande maioria, desde pequeno, desde que nasce, fez uma coisa errada, esconde, né? A gente tem essa natureza corrupta, enganosa desde o início da nossa vida, né? A carne é assim. Só que mesmo a gente merecendo essa morte que era nossa, porque o salário do pecado é a morte, Jesus vem e toma essa morte por nós. Ele paga o preço, ele se enfia na frente daquela bala que estava vindo na nossa cara. Ele nos salva da morte que era nossa. Para quê? Para dar tanta coisa para nós, cara. Ele nos dá tanta coisa e isso é um dos pontos que eu tenho uma certeza bem grande que a gente ainda não entendeu o que quer dizer esse dia, o que quer dizer a Páscoa. A gente ainda não entendeu o quão massa é. A gente deixou de celebrar, a gente deixou de se alegrar, a gente deixou de lembrar disso dele, porque a gente volta a viver as nossas vidas e nós vivemos de uma forma tão triste, tão presa em coisas pequenas. E se a gente realmente entendesse o que está acontecendo, o que foi feito, nós estaríamos celebrando, nós estaríamos nos alegrando. A gente entendeu o quão livre a gente é, só que a gente foi liberto através da cruz de Cristo, através da morte dele, de ter pago o preço por nós. Aquilo tirou todo e qualquer brecha que nos prendia, toda e qualquer lei que nos prendia, porque ele pagou o preço. Então tudo aquilo que tenta nos cobrar, a gente já fala, não, mas o meu Senhor pagou, né?
E a gente vive preso em coisas que já foi pago, que nós não precisávamos estar lá mais. Por quê? Porque a gente não entende isso, a gente não aplica, a gente não vive conforme o sacrifício dele. A gente não vive, cara. A gente sofre horrores, a gente só vê a coisa ruim, só vê o lado ruim, a gente não vê o quão massa está sendo a nossa vida. E porque a gente não se liga o quão pior ela poderia ser. E a gente não entende vários aspectos, principalmente um desses. Quando Jesus morreu, ele rasgou o véu, cara. O que isso quer dizer? Foi algo simbólico que aconteceu para nós podermos entender que a partir daquele momento, o véu que nos separava de Deus rasgou. Quer dizer que nós temos livre acesso a Deus. Só que livre acesso a quem? A Deus, ao Todo-Poderoso, ao Pai, que é Pai de todos nós, que é o Criador de todas as coisas. E isso é um dos pontos que eu sei que muita gente nem entende isso. Porque sofre horrores. Não, eu estou muito sozinho, eu não tenho ninguém na vida. Mas eu vou te falar, você tem a melhor companhia 24 horas por dia e você não saboreia isso, e você não busca descanso nele. Você não vai atrás dele para ter descanso. Tanto que a palavra diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Quantas vezes que você está cansado, você vai até ele? Mas é algo que ele te deu por direito através disso tudo. Nós temos direito de chegar até ele, chegar até o Pai e falar, Pai, estou cansado, eu não sei muito o que fazer, por que eu estou cansado? Por que eu estou triste? Por que eu me sinto só? Por que eu não consigo te entender? Eu quero te entender, eu quero te conhecer. Cara, isso muda a nossa vida, a gente para de sofrer por coisas que não precisa mais. A gente começa a entender o que é uma vida do secreto. Ninguém está me vendo, mas ele está me vendo e ele é a maior companhia. Ele é o único olho realmente que importa que nos veja, cara. Ele é o Criador, é ele que exalta, é ele que humilha, é ele que põe, é ele que tira, é ele que abre, é ele que fecha. A gente deixou de entender isso, cara. A gente deixou de entender o quão incrível foi. Ai, mas eu não me sinto amado. Cara, você é amado de tal forma que o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, a fundação da existência, tanto te amou que mandou o Filho dele para morrer por você, para que se você cresce no Filho dele, você não iria perecer, você teria vida eterna. A gente deixou de entender isso, cara. A gente deixou de entender isso na nossa vida, o que significa, cara, isso muda tudo. Muda que cada vez que você não se sente amado, você pensa, caramba, mas Deus, aquele que não precisava de mim, não precisava de mais ninguém, Ele me ama, cara. Ele me ama de tal forma que Ele cuida de mim de tal forma. Eu tenho certeza que se você começar a ter um relacionamento com Deus, você vai ver o quanto Deus cuida de você faz anos já. Não é da tua forma, não é do teu jeito e nunca vai ser. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Nós deixamos de entender o relacionamento que nós temos acesso hoje, nós deixamos de entender perdão de pecados, nós deixamos de entender redenção. Jesus nos conectou com o Pai de novo, cara. Quando a gente era inimigo, Ele nos amou primeiro, cara. A gente não tá entendendo o que esse dia representa. A gente muitas vezes nem celebra. A gente dá o chocolate, come falando bobeira, um xingando o outro, um amaldiçoando o outro. A gente nem muitas vezes celebra, falando, Jesus, obrigado por ter morrido por mim, mas por ter ressuscitado por mim. Cara, você entende que Jesus está vivo hoje? Ele só não está nessa terra aqui agora, assim, fisicamente falando. O Espírito dele está. A sua presença está. Mas, cara, Ele está do lado do Pai, sentadão lá. Esperando você, esperando a hora, ansiando conversar com você, ansiando ter relacionamento com você. E a gente às vezes se empanturra de comer numa Páscoa e a gente nem troca ideia com Ele, nem entende que é sobre Ele. A gente está tão deturpado, está tão ferrado a nossa mente, os nossos princípios, que a gente deixou de entender o que a Páscoa significa. Como o Natal, a gente deixou de entender que o Natal não é Papai Noel e não é presente. Pode até ser para a gente celebrar ali no sentido de dar presente um para o outro e tal. Mas é sobre Jesus, cara. Então o que eu quero deixar hoje é que você pare um pouquinho aí. Pare o teu domingo. Se você assistir esse vídeo, ou quando você assistir esse vídeo, se não for no domingo, seja em qualquer outro dia. Pare um pouquinho. Vá pro teu quarto ou junte você com a tua família. Se for antes de você almoçar que você vai assistir, não sei. Não sei nem que horas que vai esse vídeo. Mas que você pare antes de você se empanturrar de comer, antes de você aproveitar o descanso, antes de você aproveitar a família, a companhia e ficar jogando conversa fora, você converse com Ele. Você fale, Jesus, obrigado por ter morrido por nós e por ter ressuscitado por nós. Obrigado por ter nos salvo. Entra na nossa vida e muda a nossa história, transforma os nossos pensamentos. Eu oro para que você alcance Ele hoje e você anseie querer alcançar Ele cada dia mais. Porque senão, cara, não adianta você celebrar e num dia do ano você entregar isso pra Ele. Não adianta, cara. Não adianta você fazer num dia e não fazer durante todo o ano. É sobre relacionamento. Nós temos que ter constância, nós temos que entender. Você quer vida, você quer paz? É Ele que vai te dar. Não são coisas e você cada vez mais está vendo isso, não tá? Você não está conseguindo ver através dessas quarentenas o quanto as coisas não servem para nada? É só Ele que vai dar aquilo que você anseia. E você nunca teve sozinho, você nunca não foi amado.
Você tanto foi amado que ele mandou o filho dele morrer por você, para que você pudesse viver. E é isso que eu quero, que gere no teu coração, porque eu te falo de viver isso, eu não falo de falar. Eu te falo de experiência, de ter vivido o outro lado. Eu também renunciei, eu também neguei, eu também não quis, eu odeio isso, eu odeio aquele outro e não veio falar coisa pra mim. Mas eu deixei de viver. A hora que eu fui até ele começou a me mostrar o que era viver. E cara, é bem diferente do que a gente vive. E a hora que nesse dia venha renascer algo dentro de você, venha morrer algo dentro de você e venha renascer algo novo em você, algo de verdade em você. Isso seja a tua proximidade dele, porque não adianta a gente ficar cacarejando e falando versículos bonitos e ficar recitando se a gente não vive com o entendimento do que isso significa. Agora, para que o Senhor alcance teu coração e você possa ter intimidade cada vez mais. Nós vamos deixar aqui do lado a playlist da quarentena, que tinha vários passozinhos lá para você conseguir fazer e também para você se inscrever no canal para conhecer novas coisas que a gente for postar, enfim. Beleza? Deus te abençoe. Boa Páscoa. Lembre do que isso significa. Falou, valeu.